Então, meu nome é Ceice Santinello, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com diversas áreas, com diversas técnicas energéticas e também com aromaterapia. E como essas duas técnicas, né, tanto a energética como a aromaterapia, elas têm o mesmo objetivo, que é a cura emocional. E hoje nós vamos falar disso, só que com um olhar baseado no que os óleos essenciais podem proporcionar isso numa cura emocional. Só estou tentando abrir minha tela. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Falem para mim aí se vocês estão enxergando. Estou. Então, tá. Eu estou. Tá. Isso. Deixa eu deixar pequenininho aqui, para depois não atrapalhar na hora de eu ter que ler. Então, tá. Aromaterapia inicial. Aromaterapia. Então, o significado da palavra aromaterapia é a cura por meio do cheiro, né? A aromaterapia é uma medicina natural, é uma química natural, é integrativa, porque ela participa, ela pode ser usada juntamente com outras técnicas, né? E é também preventiva. Você pode usar uma terapia como forma de prevenir as doenças por meio, por exemplo, do detox. Tem muitos óleos essenciais que fazem essa parte detox, né? Ou que atuam no metabolismo. Então, você não está usando a aromaterapia para exatamente uma cura. Você está usando ela para prevenção. E também ela pode te auxiliar numa cura quando você já está com seu estado somatizado, seja emocional, né, depressão, sentimentos, ou quando está fisicamente. E a aromaterapia, ela não é só inalar o óleo essencial. O uso dos óleos essenciais de forma tópica na pele, o uso dos óleos essenciais de forma ingerível é aromaterapia também, tá? Então, segundo a Associação Brasileira de Medicina Complementar, a aromaterapia é um tratamento curativo, que utiliza o olfato e as propriedades dos óleos essenciais. Só que eu complemento aqui, né? Já falei para vocês. Ela não é só utilizando o olfato, tá? A aromaterapia também é considerada quando você mistura um óleo essencial num óleo vegetal para passar na pele, ou quando você ingere ele sublingual num suco, você também está se valendo da aromaterapia. Então, a cura e a utilização dos aromas não é novo. Então, desde tempos remotos, o homem se utiliza dos aromas com finalidades curativas, religiosas, meditativas e de purificação, entre outras. Então, eu coloquei um desenho para ilustrar, né? Na ancestralidade, os índios, os aborígenes, usando as folhas, as plantas, fazendo a fumaça aromática para tratamento, para as cerimônias místicas, espirituais, né? Na igreja, algumas cerimônias, os padres ainda usam a resina de mirra e de olíbano, que é o frankincense, né? Eles usam para aquele incenso, né? E então não é nada novo. A perfumaria também se valeu muitos séculos dos aromas. Então, hoje já não é tão comum os naturais, porque eles substituíram os aromas naturais pela química, né? Pelo aroma químico. Só que o aroma químico não.
o aroma artificial, sintético, porque tudo é química, né? Só que tem a química natural e a química sintética. Só que a química sintética, que você sente o cheiro, ele não vai trazer o benefício da saúde, né? Tanto física quanto sutil nas emoções. Então, aqui está mostrando, né? No Egito, aqui ele está extraindo, esse homem ele está extraindo o Líbano. Aqui estão os desenhos, né? Das pirâmides lá, já eles se utilizando de perfumes. Esses perfumes eram com óleos essenciais. Aqui embaixo é a resina do olíbano, do frankincense, que a gente chama que é o rei dos óleos, né? Um pequeno histórico aqui da aromaterapia. Deu eco? Então, da aromaterapia. Será que vocês estão ouvindo o eco? Sim. É bom a gente desligar o som para não dar interferência. Eu vou desligar então, o meu. por favor, vocês, Aí, se precisar falar, vocês... Qualquer coisa eu ligo o meu aqui, tá? Se precisar. Acho que parou. Então, vamos lá. Um pequeno histórico, né? O pai da aromaterapia antiga foi Avicena. Ele foi um persa, ele foi médico, alquimista, químico, astrônomo, físico, filósofo, matemático. Ele escreveu 240 livros, 50 sobre medicina, e aprimorou o processo da destilação. Ele foi o primeiro a extrair o óleo essencial puro, tá? Então, ele é considerado o pai da aromaterapia. Depois veio a aromaterapia moderna. O pai da aromaterapia moderna é considerado Gattefossé. Ele é autor desse livro, do termo aromaterapia, né? Em 1910, que ele começou a utilizar. Ele descobriu acidentalmente o poder curativo da lavanda, que ele trabalhava com óleos essenciais, mas né, no sentido mais aromático, né? Parece que ele tinha farmácia, boticas, assim, mas era mais aromático. Ele estava fazendo uma experiência e pegou fogo. Isso é uma lenda, não sei, né? Alguns dizem que é verdade, outros dizem que não é bem assim. E que explodiu e ele queimou a mão. Ele tinha um tonel de óleo essencial de lavanda. Ele enfiou a mão nesse tonel, né, de lavanda. E a recuperação da queimadura dele foi assim, esplêndida, excelente, uma coisa que ele ficou abismado. E daí em diante ele começou a estudar uma terapia com esse sentido mais curativo, né? E ele também, nos estudos dele, ele chegou à conclusão de que os óleos essenciais, em sua sinergia completa, o que é sinergia completa? Porque os óleos essenciais, eles têm centenas, até dezenas, centenas de moléculas. Ele não é um ativo só. Então, o próprio óleo essencial, na sua própria sinergia, ele é muito mais efetivo do que se usado um componente ativo isolado. Ele estudou também sobre o tempo em que os óleos essenciais demoravam para ser absorvidos na pele. Então, esse é o pai da aromaterapia moderna. Depois veio o Dr. Jean Valnet, é considerado como o pai da aromaterapia clínica. Ele foi um cirurgião na Guerra da Indochina, né, 1948, como está aqui na tela, e ele tratava os feridos dos soldados com os óleos essenciais. Então, ele usando a aromaterapia clínica, foi considerado um marco, né, da agora, modernamente, nesse aspecto do uso dos óleos essenciais. Vamos lá.
Mas o que são os óleos essenciais? São compostos voláteis. Então, os óleos essenciais, eles parecem um álcool, eles evaporam como um álcool. Se você deixar o vidrinho de óleo essencial mal fechado, ele vai evaporar muito rápido. Então, ele é um composto volátil, ele é aromático, independente se você gosta ou não do cheiro, nós vamos falar mais para frente de quando você não gosta do cheiro, né? E ele é extraído de flores, folhas, cascas, caules, raízes, resinas, sementes de plantas ou miolo de frutas cítricas. Um óleo essencial é composto de centenas de constituintes químicos, né, como eu falei, cuja combinação em sua própria sinergia confere a sua potência e eficácia terapêutica, se comparada com o princípio ativo isolado. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, aqueles remédios que você começa a tomar e depois você pega resistência, o corpo pega resistência, né? As bactérias, e aí tem que tomar um remédio mais forte. Com óleo essencial isso não acontece, porque como ele tem centenas de moléculas, a bactéria não consegue identificar qual é, não consegue pegar resistência naquele, porque são todos de uma vez que estão agindo no teu organismo, né? Então, essa é uma vantagem de uso do óleo essencial terapêutico comparado com remédios, né, que tem um isolado só. Porém, lógico, tem situações, e muitas situações, em que, não estou dizendo que não, a gente não deve usar o remédio alopático, né? Muito pelo contrário. Eu não sou da exclusão. Eu acho que nós podemos usar juntos, né? E mediar isso. A gente não deve nem excluir um, nem excluir o outro. Eu acho que eles podem ser, sim, muito complementares. Então, sua função, o óleo essencial, sua função isolada na natureza é de realizar o metabolismo secundário da planta, responsável por sua proteção e sobrevivência. Então, vamos lá. A importância do óleo essencial na planta. Se não tivesse, a planta, ela não sobreviveria. Ela, em relação às intempéries que acontecem, o que faz a planta resistir até os dias de hoje, né? E não sucumbir, por exemplo, a uma extinção, é o óleo essencial. Ele a protege de todas essas intempéries. Então, é esse poder que confere à planta a sua existência, a sua permanência na Terra, é esse poder que a gente está usando quando nós precisamos. Então, é muito valioso, né? E enquanto o metabolismo primário é essencial para o crescimento da planta, que a planta tem um metabolismo primário para o crescimento dela, os óleos essenciais a protegem contra os predadores e outras influências ameaçadoras e promovem a reprodução saudável, contribuindo para atrair polinizadores e outros processos vitais para a sobrevivência. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse poder, né? Do que ele faz com a planta, o que ele faz conosco. E eu digo mais, por ser vegetal, não tem nada sintético, nós, seres humanos, nós combinamos muito com os óleos essenciais, há muita sintonia. Então, quando você usa um óleo essencial, o seu corpo não reage como se estivesse recebendo algo estranho. Ele aceita, entendeu? E eu estava estudando, estava pensando, né? Ele aceita por quê? Porque o óleo essencial vem do vegetal, que é o segundo reino. Nos reinos, nós temos o reino mineral, que é o primeiro reino, depois o segundo reino vegetal, e depois o terceiro reino animal. Então, é um processo de evolução. Nós, animais aqui, já passamos por todos esses reinos. Então, é conhecido já
de nós, não é estranho. Tanto o tratamento com o mineral, com os cristais ou com minérios, né? Quanto das plantas vegetais, ele é muito bem recebido pelo nosso corpo. Nós já passamos por esse processo de evolução. Então, o nosso corpo aceita, né? A nossa alma, a nossa vibração, tem também aromaterapia vibracional, que eu posso outro dia fazer uma aula para vocês, que é uma outra abordagem, mas ele combina, ele entrelaça, ele adentra o nosso corpo sem resistência, tá? Então, como eu falei, né? Nós somos, não somos apenas o nosso corpo físico que nós enxergamos, nós temos mais 6 corpos em nossa estrutura. Olha aqui, o corpo físico, que são os músculos, os ossos, esse que a gente vê, que eu estou vendo aí vocês, né? Os tecidos, é o corpo físico. Nós temos também já um corpo, aí já começa a sutilizar. Nós temos o corpo duplo etérico, que é um corpo de energias, o nosso corpo energético, aonde estão os nossos chakras, que vai fazer o recebimento da energia e o lançamento da energia para os outros corpos mais sutis ainda. Depois disso vem o corpo astral, que é chamado nosso corpo emocional, o corpo onde são registradas todas as emoções. É aqui que a aromaterapia age profundamente, tá? Trabalhando as nossas emoções e os bloqueios que estão nesse corpo. Depois disso, nós temos ainda o corpo mental inferior, que é a nossa racionalidade, que é o nosso ego, né? Eu, aqui, ó, esse chakra aqui, né? A nossa razão. Depois ainda nós temos nosso corpo mental superior, que é responsável pela nossa encarnação atual, onde tem todas as informações para essa vida, certo? E depois nós temos ainda o corpo búdico, o corpo responsável por todos os registros de todas as encarnações, o corpo acástico, né? Todas as informações aqui, ó, é a entrada, né? Não é que é aqui é a entrada do chakra, que dá acesso a esse corpo sutil, né? E, enfim, o 7º chakra, o corpo Atma, né, que é a centelha divina, que é uma centelha divina, que é um pedacinho do Deus em nós, né? Do Deus máximo em nós. E a aromaterapia, ela age, ela entra nisso. Então, vamos lá. Qualquer desajuste no corpo sutil, o que é um desajuste? As situações que você vive e você não resolve. As situações que você vive, você não digere. As situações que você vive, você não consegue entender. Aquilo não vai sumir. Você já viu aquilo, o que eu vi, não existe o desver? Depois que você viu, depois que você passou pela situação, você passou. Você pode não digerir, você pode não entender, você pode não perdoar, você pode não esquecer, tudo bem, mas ela está ali. Você pode não querer, não aceitar, mas ela ficou. Você pode até esquecer, porque tem mecanismo nosso inconsciente que apaga tudo para a nossa proteção. Você pode não lembrar conscientemente, mas no corpo sutil aquilo ficou como um bloqueio, né? Outra coisa que eu lembrei até não tem muito, mas eu gosto disso. Então, vocês vieram aqui, vamos conversar. Eu lembro assim, por isso que também a criança, quando ela é pequenininha, ela absorve, ela tem capacidade emocional de absorver X questões. Ela não vai entender as questões do adulto, muitas vezes, né? Então, quando você expõe uma criança a uma questão muito pesada, que passa do limite emocional que ela é capaz de digerir, aquilo vira um bloqueio para ela. Porque ela viu, não tem como desver. Ela passou por aquela situação, não tem como despassar. Só que ela não tem como resolver,
Então, aquilo fica como um bloqueio. Então, eu penso como, quando eu era professora, ou até como professora, como mãe, eu penso que a gente não deve expor as crianças a situações, filmes, a assuntos, ou situações que elas não estão muito além da capacidade delas, né? Você acha que você está colocando ela numa situação, não, porque em escola tem muito, não, né, querer ensinar coisas além da capacidade. Então, ao invés de estimular o crescimento, muitas vezes tem essa de estimular também, mas tem que ter um equilíbrio aí. Muitas vezes aquilo é tão grande para ela que vira bloqueio, né? Ela não consegue nem chegar na expansão de se promover, ou entender, ou ficar aguçada para saber mais. Não é disso. Realmente vira um bloqueio, né? Então, assim, gente, a gente veio de outras vidas até aqui e nós chegamos aqui com o que nós conseguimos trazer, né? A gente é fruto, é o que sobrou, o que a gente já gastou, e o que a gente construiu está aqui também, né? E é com isso que a gente tem que lidar. E essas terapias todas energéticas, a consciência, os óleos essenciais, isso tudo são ferramentas para que a gente termine o processo, porque até então a gente tem uma consciência, né? A consciência aqui das nossas dores, dos nossos bloqueios, e são esses que estão conosco, que são a nossa missão individual de cura. Dá para frente, não do passado. O passado já foi, a gente já foi liberada. Mas a gente chegou aqui com isso, com essas questões, com as questões, de repente, que eu tenho, são essas que eu tenho que lidar daqui para frente. E eu digo para vocês que o óleo essencial e outras terapias, a psicologia e muito mais, são ferramentas assim que nos impulsionam, nos fazem a gente passar por isso e ampliar nossa mente, e resolver isso de uma forma leve, de uma forma saudável, né? Para uma felicidade maior aí, em nível de alma, né? Então, vamos lá. Qualquer desajuste no corpo sutil, eu vou ler porque a gente se lembra de alguma coisa, eu vou falando. Qualquer desajuste no corpo sutil significa, qualquer desajuste no corpo sutil significa um bloqueio energético. Uma quantidade de energia não reciclada, não digerida, transforma-se em um bloco de energia que fica estagnado no tempo e espaço em que foi criado. Em virtude de uma emoção descontrolada, como culpa, medo, raiva, vingança, etc., vivenciadas em vidas passadas ou não. É aquilo que eu falei, a gente veio com o que sobrou e veio com o que a gente construiu das outras, né? E é isso aqui, física e mentalmente, emocionalmente, é que eu tenho que lidar, para se eu quiser expandir, né? Se eu quiser uma ascensão. Eu acho que é o desejo profundo, talvez inconsciente de todos, né? E consciente de alguns. Esses blocos de energia são os grandes causadores dos males psicológicos. Então, por meio do sistema límbico, nós conseguimos acessar esses bloqueios energéticos dos corpos sutis. O sistema límbico é o responsável pelo controle do comportamento emocional, do sistema nervoso, e está envolvido diretamente com a natureza efetiva das percepções sensoriais, existindo assim uma íntima relação entre este sistema e o olfato. Tá vendo da onde começa a aromaterapia? O ouro da aromaterapia? E o produto dessa conexão torna o odor um componente importante para os seres humanos, pois desperta emoções devido à eficácia da memória olfativa. Aí que está a pedra de toque da aromaterapia. E por que a aromaterapia funciona? Porque o olfato é o nosso sentido mais primitivo.
exercendo poderosa influência sobre nossos pensamentos, emoções, estado de espírito, memória e comportamento. Né? Sabe quando você se sente cheirinho, você lembra lá da casa da avó, você cheira um cheirinho de bolo, lembra lá sua mãe, lembra situações do seu trabalho, né? Memória olfativa. Curiosidade, ó, nós podemos distinguir mais de 1 trilhão de aromas por meio de centenas, tem mais de 100, centenas de classes distintas de receptores olfativos. Em comparação, nós temos apenas 3 tipos de fotorreceptores que usamos para reconhecer estímulos visuais. Então, olha lá, 3 fotorreceptores para os estímulos visuais. E centenas de classes distintas de receptores olfativos. Então, nós podemos reconhecer mais de 1 trilhão de diferentes aromas. Por que será, né? O olfato é muito mais complexo que a visão e somos 10.000 vezes mais capazes de cheirar do que sentir sabores. Dizemos que cheiramos o perigo. Nosso olfato está diretamente ligado à nossa sobrevivência. Animal tem muito isso, né? De sentir o cachorro, de se direcionar para onde ir, para proteção e tal, só pelo cheiro. Tendo um papel importante na lembrança do que é ou não seguro ou prazeroso. A nossa memória olfativa é armazenada no sistema límbico. Ó, a nossa memória olfativa é armazenada no sistema límbico. Sistema límbico, que vou falar mais para frente, é o sistema que cuida das nossas emoções, né? Que gerencia. E por que nos lembramos do perigo, estresse, trauma e prazer? Para aprendermos com a experiência e nos proteger, sobreviver e procriar, tá? E tem mais um outro mecanismo aí também, são os caminhos neurais, que é feito para economizar energia, para que você, onde ficam as coisas boas, mas também os traumas, né? Os ganchos psíquicos aí, que o nosso corpo realiza esse trabalho, querendo nos proteger, mas que muitas vezes nos atrapalha. Então, vamos lá. Olha lá, que eu falei para vocês, né? Então, o olfato, ele entra pela narina e ele vai direto para o sistema límbico. Ele não tem censura. Eu vou ler aqui do lado para vocês, a gente vai comentando. A maioria das impressões sensoriais, tato, visão, audição, passa primeiro pelo córtex cerebral, responsável pelo julgamento crítico. Para depois, o julgamento crítico, que é? Eu ouvi, mas eu não quero isso. Eu ouvi uma meditação, uma frase, ou falaram alguma coisa para mim, eu não aceito. Tá? Então, eu recuso. Eu tenho senso crítico de dizer não ou sim. Então, olha, as impressões sensoriais, tato, visão, audição, passam primeiro pelo córtex cerebral, responsável pelo julgamento crítico, para depois impactar os sistemas corporal e emocional. Os aromas, no entanto, eles passam direto, sem censura. Não tem essa de você querer ou não. Ele entra no nosso sistema límbico. Estou atrapalhando vocês aqui, ó. Vocês estão vendo essa telinha que não deu de lugar? Não. Acho que não, né? Então, vamos lá. Os aromas, no entanto, eles passam direto, sem censura, e atingem em cheio o nosso sistema límbico. É a parte primitiva do nosso cérebro, sede das emoções, ativando, então, a resposta ao prazer, à alegria, ou ao esgotamento emocional, desencadeando a liberação dos hormônios, da felicidade ou do estresse, né? Dentre os mais importantes aqui da felicidade, que são citados, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, ou os hormônios de estresse. Então, é desta forma que as emoções desencadeiam as atividades celulares em nosso corpo. E é dessa forma também que a aromaterapia, os aromas, né, dos óleos essenciais,
entram no nosso corpo para trabalhar o nosso emocional. Os óleos essenciais são recebidos em segundos pelos nossos receptores olfativos do sistema límbico, atingindo a amígdala, que é o depósito da memória celular ali, e emocional, como os traumas, por exemplo, e altera a bioquímica cerebral. Então, assim, o olfato é o grande aliado na cura emocional. E os óleos essenciais, em parceria com qualquer programa holístico, integrativo, atua positivamente na liberação de toxinas, equilíbrio emocional e de bem-estar. Aqui é só um desenho, né, para ilustrar. Então, aqui, ó, os neurônios olfativos, né, o aroma, né, do óleo essencial, os aromas entrando e vão direto para o nosso sistema límbico fazer todo o trabalho. Esse aqui é o caminho, tá? Eu não vou ler isso aqui. O caminho do aroma eu achei interessante, que descreve passo a passo, né? Para quem quiser fazer um estudo mais profundo. E esse arquivo eu vou deixar à disposição se vocês quiserem, tá? Eu coloco lá no grupo para vocês terem depois. Então, lá, os caminhos neurais e aromaterapia. Como eu falei, nossa vivência cria um caminho neural, nossa vivência do dia a dia, né, os acontecimentos, espera só um pouquinho, os acontecimentos aí, que a gente passa, a nossa experiência, vai criando um caminho neural que registra essa experiência, e através de emoções e substâncias químicas que são disparadas no nosso corpo, esses caminhos neurais acabam sendo memorizados. Como eu já falei lá atrás, isso a gente faz essa memorização para economizar energia do nosso corpo, tá? Então, sempre que lidamos com as mesmas situações, acabamos fortalecendo esses caminhos, com as mesmas emoções e substâncias químicas, e isso acaba se tornando um caminho neural viciado, se for situações negativas, né? A cura pela aromaterapia se dá pela plasticidade neural, que é a capacidade dos neurônios em adaptar-se a uma nova realidade, quando são estimulados. Tanto os adultos quanto as crianças têm esse fenômeno da plasticidade acontecendo. Então, sempre, tanto para fazer um caminho neural positivo, quanto para a aromaterapia, no caso, de deixar aquele sentimento, aquela emoção, que já está com aquele caminho neural já viciado, e a gente abrir um novo caminho neural, né? E assim o corpo, essa experiência vai se tornando mais automática. Os neurônios compõem nosso sistema nervoso, sendo células fundamentais à transmissão de impulsos nervosos. Vocês entenderam? Aqui, o nosso cérebro tem um mecanismo de funcionamento que pode nos ajudar ou nos prejudicar. E esse mecanismo faz com que ele automatize as coisas para que ele consiga economizar energia. Porque o principal do nosso corpo é manter a sobrevivência. E o que mais tem de importante, por exemplo, o sistema imunológico. Então, esse é o reizinho lá, né? O nosso organismo trabalha para manter isso sempre em dia. Então, o que ele puder automatizar, ele automatiza, né, nas emoções, no susto que você sente, já põe para que seja mais rápido. E isso é uma economia de energia. Então, às vezes, muitas vezes você sente, escuta uma palavra, vê uma situação, você já sente o quê? Vai passar mal, do trauma, porque está um caminho neural mais viciado no negativo, no trauma que foi posto, que você vivenciou. Então, isso tem os ganchos. E é isso que a gente quer tratar com a aromaterapia. A gente quer trocar esses caminhos negativos pelos caminhos saudáveis. Então, por isso, a constância faz com que você crie e sustente um novo caminho neural, não aquele do trauma, pois ele vai trilhar esse caminho diariamente até que ele se torne consistente, memorizado e facilmente acessado, automatizado. A aromaterapia faz isso por meio da memória
olfativa. Daí a importância do uso da aromaterapia entre 21 a 90 dias. Tá? E a constância, você cria um caminho, e apaga a memória da energia, né, que criou aquele do trauma que você tinha, então, dessas questões emocionais. Aqui a teoria dos 21 dias. Por que usar 21 dias, né? Então, na década de 50, um doutor cirurgião Maxwell Maltz percebeu um padrão de comportamento muito comum entre seus pacientes. Ele, que era um renomado cirurgião plástico, especialista em amputação, percebeu que os pacientes levavam de 21 dias para se acostumar com as reconstruções faciais e com as amputações. Então, antes desse período, os pacientes amputados se comportavam como se tivessem ainda aquele órgão fantasma. Após esse período de 21 dias, eles mudavam o comportamento e aceitavam a nova condição. E também estudos feitos pela Philippa Lely, da Universidade de College London, atestam a eficácia da teoria dos 21 dias. Está justamente na criação de um prazo. Ter um prazo devidamente estipulado contribui positivamente para a saúde mental e emocional de quem deseja mudar hábitos, né? Então, é o uso o óleo essencial é tudo isso, mas no emocional a gente tem que fazer esse caminho, né? De 21 a 90 dias do uso. Então, a importância dos óleos essenciais, tá? Fatores que influenciam na qualidade dos óleos essenciais. Então, vocês viram aqui como que é importante o nosso sistema olfativo, que ele é poderoso, que ele faz agora. Eu estou falando do lado terapêutico. Eu vou usar para me tratar. Vou inalar, ele vai entrar direto, sem censura e tudo mais. E o que eu estou usando? Que qualidade de óleo essencial que eu estou usando? Que hoje você pode, em qualquer farmácia, você encontra de diversas marcas. Eu trabalhava com 3 marcas de óleos essenciais, 3 ou 4 antes de começar com a doTERRA. Tem uma amiga minha, a Nete de Bauru, acho que a Evelyn conhece, né? E ela veio me falar da doTERRA, eu falei, mas já tem 3, tal. Aí, me cadastrei na doTERRA, né? Que ela me trouxe, falei, mas já tem 3, tá bom. Mas, quando chegou, eu comprei um kitzinho, aquele de 3, que vem lavanda, limão siciliano e hortelã-pimenta. Quando chegou esse meu kitzinho kit de apresentação, eu usei, né, a lavanda, hortelã-pimenta, e foi assim, eu nunca mais consegui voltar depois para as outras marcas, porque é muito diferente, foi muito diferente. A qualidade da lavanda, a qualidade do hortelã, nós vamos falar mais para frente, e inclusive isso tem uma consequência na quantidade de óleo que você vai usar. Porque o da doTERRA é um óleo puro, então você não precisa usar em grande quantidade, né? Ele já vai trazer esse grau terapêutico para você, nessa função que você necessita. Mas qual a diferença, né? Vamos lá, os fatores que influenciam nessa qualidade. A localização geográfica e o clima. Então, a doTERRA, ela não tem terras, ela faz parceria com produtores de todo o globo terrestre aqui, nos locais onde as plantas fitoterápicas nascem normalmente, onde tem o clima favorável, a terra, né? Então, a planta, ela já vai trazer a química que precisa para que seja tratado com todos aqueles componentes, todas aquelas moléculas que um óleo essencial terapêutico tem que ter. Então, isso faz muita diferença. Uma planta que é plantada em um local totalmente com clima diferente do que é a da natureza dela, ela não vai ter os mesmos componentes químicos. Não tem como. Há um método e duração da destilação.
o tempo entre a extração e a destilação. Isso também influencia na qualidade dos óleos essenciais, porque tem, tem alguns métodos que você tem que... tem extrações de óleos essenciais que demoram horas e dias. Se você não observa isso, o óleo essencial vai ser puro? Vai, mas ele não vai ter a química necessária para dizer que ele tem um grau terapêutico, né? A época correta para o plantio e colheita, que é o manejo da planta. Isso também a Doterra, quando ela faz parceria, ela dá toda a informação, ela dá toda a assistência para os produtores e desse manejo. Porque se você não manejar a planta do crescimento até o fim, ela também não vai ter, não vai dar o óleo essencial com os componentes que ela precisa. Até o horário para colheita da planta, o horário para fazer a extração, o horário para fazer a destilação. Tem alguns óleos que têm que ser extraídos de manhã antes do sol nascer. Tem alguns óleos essenciais que têm que ser extraídos na planta, né? Que tem que ser extraído, fazer a colheita no sol, né? No sol mais forte. Isso dá diferença. E a qualidade, e a Doterra, ela observa isso. Então, isso dá um... clarificante. Sim. Ah lá. Por que Doterra? Deixa eu tirar aqui para cá. Os óleos da Doterra, eles são 100% orgânicos e não transgênicos. É a preocupação ambiental da Doterra, que eu falei para vocês, né? Do acompanhamento que ela faz com os produtores. Ela não testa em animais. Ela tem uma responsabilidade social que é dada por esses projetos aqui de co-impacto e Healing Hands, que quando ela vai para essa comunidade, quando ela faz a parceria com esse produtor no país, ela verifica o que aquela comunidade, de repente, precisa. Então, tem muitos lugares em que a Doterra fez a parceria e ela levou o dentista, outros lugares ela levou médico, outros lugares ela levou escola, hospitais, outros lugares ela levou água potável. Então, ela tem essa responsabilidade, esse cuidado. Então, para mim, particularmente, eu uso o óleo da Doterra assim, até com sentido de sagrado, assim, sabe? Tanto pelo respeito que eu tenho pelas plantas, em extrair toda essa potência que ela usa para a sua sobrevivência, né? Que eu falei que se elas não produzissem, pode ser que elas muitas já tivessem sido extintas, né? E pelo cuidado que a Doterra tem de tudo isso, para com seres humanos, inclusive, que trabalham para que isso venha até nós, e para com os seres humanos que convivem nessa comunidade maior. Então, para mim, é uma empresa assim, que cuida de ponta a ponta. Não é aquela coisa que você come ali, pega ali, você não sabe o que está para trás, né? O que veio, o que tem lá, né? Tem escravidão, né? E você está usufruindo daquilo, de uma certa forma, você está pagando, você está incentivando, né? Então, o dinheiro está indo para lá, né? Para onde meu dinheiro está indo? Eu sei para onde meu dinheiro está indo quando eu consumo Doterra, eu sei, né? E é uma forma muito bonita, legal. Então, lógico, né, gente? Eu parei de trabalhar com as outras marcas e fiquei só com a Doterra. Não tem como, né? Depois que eu experimentei. Então, aí, ó, experimente a qualidade superior da Doterra. Então, os óleos são potentes, aquilo que eu falei. Eles não são diluídos. Então, uma gota do óleo essencial da Doterra, ele tem muita mais potência do que, de repente, outros que não têm todo esse critério que eu falei para vocês, e muitas vezes, ainda que eu não tinha tocado no assunto, que é quando eles diluem os óleos caros, por exemplo, de melissa, é um óleo muito caro, né? Uma extração que acho que a planta, ela tem plantas que tem muito óleo essencial, é mais fácil extrair, tem plantas que têm menos. Então, isso tem a diferença dos preços dos óleos. O que eles fazem? Eles pegam, acho que a melissa eles diluem com lemongrass, que é um aroma parecido, e é um óleo barato.
Então, você paga um pouco mais barato do óleo de melissa, acha que está usando, acha, e não está, né? A terapêutica da melissa não vai acontecer com você usando aquilo. Tem outras empresas que fazem, não digo pior, porque os dois são piores, de manipular isso não é legal de nenhuma forma. Mas, em vez de colocar um óleo essencial, eles colocam um produto químico, né, para diluir. Então, também não é puro, não vai fazer o mesmo efeito, e você está achando que está usando uma coisa e está usando outra que você nem sabe. Então, lá, potências, são plantados e colhidos em regiões ideais, puros. A doTERRA faz testes, né, terceirizados, extensivos, para garantir. A doTERRA tem um selo, que é o de CTPG, que garante o grau terapêutico dos óleos que ela está usando. Sim, isso tem um valor, né? Isso tem um valor para mim, isso tem um valor, às vezes, financeiro, se você comparar com outros óleos, né? Mas é o que a gente valora, né? Aí é de cada um, né? Então, CPTG, muito mais do que orgânicos, são livres de contaminantes e de enchimentos. Enchimentos é aquele, quando você coloca um outro produto para diluir, para aumentar aquele óleo, né? Para baratear. Esse aqui, então, é o... Ué, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar. O Fernando está aí, me socorre. Espera aí. Isso aqui não, ele está no final, tá? Ah, não. Ainda aqui é o endereço, ó, do site da doTERRA, onde está descrito minuciosamente todos os tipos, os testes realizados. Eu já ia para uma outra tela aqui. Então, aqui são os testes, alguns dos testes, e ali explica, então, eu indico para vocês entrarem lá no site para saber mais sobre eles. Vamos lá agora. Agora eu vou falar sobre os óleos essenciais, a classificação dos óleos, tá? E em relação ao que eles podem nos prover aí emocionalmente. Então, a classificação dos óleos essenciais cítricos. O que os cítricos fazem? Eles revigoram, eles desintoxicam o nosso organismo. Que é um exemplo, a bergamota, grapefruit, que é a toranja, laranja, limão, tangerina, as mandarinas, mandarina amarela, mandarina vermelha. Então, os óleos cítricos são extraídos a prensagem a frio e a vapor, né, destilados a vapor, a partir da casca. A energia positiva e emoções que são aumentadas por esse óleo cítrico, ele traz o quê? Alegria. Os cítricos, eles tomam muito sol, né? Então, ele traz essa energia do sol para nós. O que ele transmite o quê? Ele aumenta o quê? A nossa alegria, o nosso ânimo, né? Quando nós estamos energizados, ele nos energiza ainda mais, revigorante, ele restaura, ele nos valida. Quando você se sente validado, ele aumenta isso, né? Você se sente mais produtivo, um sentimento de dignidade, plenamente atento, né? Não é para voltar, querido, não é para voltar. Plenamente atento, então a gente pode usar, eu gosto muito de usar o limão siciliano com hortelã-pimenta, quando eu estou estudando, porque ele dá um up de atenção, né? De foco, ele dá uma energia. E energias negativas, de emoções, e as energias negativas, emoções que são tratadas pelos cítricos. Quando você está se sentindo desanimado, angustiado, esgotado, drenado, oprimido, fraco, sombrio, desatento. É isso que os cítricos, em geral, vão fazer em você, vão te tratar. Vamos lá, agora para os florais. Ah lá, o floral. Não é para automático. O floral acalma e harmoniza.
Os óleos são destilados a partir das pétalas ou partes das plantas. Como exemplo aqui, olha, salves clareia, gerânio, lavanda, neroli, rosa, ilang-ilang, sempre viva, que é o helichrysum. A energia, então, positiva e as emoções que esses óleos aumentam em nós é a tranquilidade, você se sente reparado, amado, com propósito, mais capaz de expressar, né, seus sentimentos, cheio de luz, exuberante, te eleva, trabalha a autoestima. Agora, as energias negativas e as emoções que os florais, os óleos essenciais florais tratam, eles tratam, são ótimos para tratar o medo, preocupação, quando você se sente ferida, magoada, negligenciada, frustrada, deprimida, isolada, sobrecarregada, não ouvida. Ele trabalha a baixa estima, tá? Sempre quando é um fundo, você quer atacar diretamente, né, o lado emocional, a gente fazendo uso da inalação ou através de difusores, por exemplo. Aqui as especiarias. As especiarias, em geral, elas reconfortam e protegem. Nós temos aqui a pimenta preta, cardamomo, cinnamon, que é a canela, coentro, sementes, o funcho doce, gengibre, cravo. Então, as especiarias são plantas aromáticas e saborosas, e o óleo é destilado da casca, das raízes, das sementes, dos brotos das plantas. Então, a energia positiva que é aumentada em nós, as emoções que são aumentadas pelas especiarias, é o sentimento de você, de honestidade consigo mesma, com o próximo, né? De caridade, a coragem, receptividade, de se sentir apoiado, participante, ativo, empoderado, né? As especiarias empoderam. E você pode fazer também sinergias, né? Misturando, por exemplo, especiarias com cítricos, com os florais, e cada um vai adaptar para a sua necessidade, né? E a gente pode fazer essa mistura aí. Não é para voltar. Ah lá, as energias negativas, emoções que são tratadas pelas especiarias. Quando você se sente reprimida, quando você está muito egocêntrica, a incerteza, se sente negada, dominada, apreensiva, apática, sombria, desinteressada, né, entediada, a especiaria vai dar esse fogo, vai subir, vai mandar você para a ação. As ervas limpam e ativam. Então, como exemplo, aqui eu trouxe manjericão, manjerona, melissa, orégano, tomilho, o coentro, folhas, que é o cilantro, tanaceto azul, endro, patchouli, hortelã-pimenta, hortelã-verde. Então, a energia positiva e emoções que são aumentadas pelas ervas é o sentido de aceitação, de autoaceitação, de aceitação da tua vivência, né, do que está acontecendo fora aqui de você, né? De expandir, expansão da mente, sentimento de você se sente revigorada, energizada, aprimorada, desapegada, confiante, né? Se sentindo progredindo, né? Se sentindo até iluminado. As ervas também têm muito isso de captar, né, a energia solar. Ela traz esse alívio também para a tua alma, para o teu sentir, para a sua emoção. A energia negativa, emoções que são tratadas pelos óleos das ervas. A teimosia, irritabilidade, inflexibilidade, quando você se sente travado, impedido, degradado, obstinado, com dúvida, se sente parado, estagnado, limitado, inundado. As ervas, os óleos de ervas, eles vêm limpar, eles vão limpar e ativar todos esses sentimentos. As raízes.
As raízes centralizam e acalmam. Olha essa figura aqui, que linda. O vetiver e o nardo. À esquerda aqui é o tamanho da raiz desse vetiver. O senhor ali, a pessoa está com o braço em pé e ainda está... o vetiver é mais alto ainda. O vetiver, ele parece um lemongrass, assim, sabe aquele capim-limão? Só que a raiz dele é profundíssima. Na Índia é muito usado também para plantar em barrancos, assim, lugares para não desmoronar aquela terra. Essas raízes servem como suporte. Então, os óleos de raízes, eles centralizam, né? Eles acalmam. Eles estimulam quais energias e emoções em nós? O enraizamento, aterramento, a fluência, o centramento, te traz um estado de elevação, de consciência, passividade, meditativo, né, para você usar em meditação, e te dá como prioritário você se tratar em primeiro lugar. Eu adoro o vetiver, adoro, adoro, adoro. Ele me aterra, ele me faz dormir bem, me põe no centro. Então, a energia aqui, ó, negativa, as emoções que o vetiver e o nardo, por exemplo, vão tratar: a desatenção, a dispersão, a agitação. Eu tenho muito isso, né? Tenho muito ar no meu... Então, eu me disperso, eu penso em mil coisas e o vetiver, ele me aterra. Então, quando você está com a cabeça no mundo da lua, ele te aterra. Até a emoção de se sentir descontente, né? Errático, né? Voando por aí, obstruído. As raízes vão centrar. Acho que esse foi o último... Ah, não, na madeira. A madeira também traz um aterramento e a renovação. Aqui, ó, o arbovite, que é a tuia, a bétula, cedro, cipreste, o abeto de Douglas, abeto siberiano, eucalipto, zimbro, a manuka, petigram, que são as folhas dos citros, né, da laranja amarga, e o sândalo. Então, as lenhosas, elas crescem alto no solo e são caracterizadas por um único tronco. Os óleos são destilados das folhas, galhos, dos ramos, as gulhas, das bagas, cascas e da madeira. Então, a energia positiva e as emoções que são aumentadas por esses óleos da madeira, quando você se abre para o receber, né, ele te dá essa abertura, a emoção de você progredir, a devoção, o sentimento de recolhimento, o autocuidado, né? A serenidade, a coragem. E a energia negativa, as emoções que são tratadas, quando você se sente bloqueado, envergonhado, sem inspiração, a insegurança, o luto. No luto, eu agora, né, recentemente, eu fiz muito uso dele, da lavanda com cipreste, para minha mãe, para mim. Realmente, assim, é curativo, né? Nossa, é um conforto, é um abraço, sim. É surpreendente, eu não sei como descrever, né? Então, no luto, na tristeza, né? Eu fiz uma sinergia para mim, a lavanda e o cipreste. Deixei com a minha mãe para ela usar e foi assim, muito incrível. Um apoio muito grande. A tristeza, né? Esses óleos aqui, eles tratam esse sentimento, né? O sofrimento, a tristeza, quando você se sente parado, covarde, né? Até assim, congestionado, com excesso de zelo, né? Sufoco, eles também trazem esse conforto aí. Bom, resinas. Eu ia voltar lá, mas tudo bem. Resinas. As resinas, elas restauram e fortalecem. Então, ali em cima, olha, é a resina da mirra, embaixo esse amarelinho aqui do lado direito é o do frankincense, do olíbano.
E do lado esquerdo aqui é a resina da copaíba, tá? A copaíba, os óleos de copaíba que vocês têm por aí, esse não é resina, tá? O da doTERRA é o óleo essencial. O óleo essencial da doTERRA, o olíbano, frankincense, a mirra e a copaíba, eles são extraídos desse óleo resina, copaíba. A mirra é extraída dessa resina, certo? Então, as resinas são uma substância pegajosa, natural, insolúvel em água, extraída de certas árvores. Então, a energia positiva e a emoção que é aumentada por esses óleos é o sentimento de unidade, quando você se sente unificado, conectado consigo mesma, conectado com algo maior, conectado com seu propósito de vida, conectado com seu trabalho, né? Se sente aterrado, nutrido, sentimento de nutrição da alma, alimentado. Já sentiram isso, assim? Tô cheio, sim, tô. Isso, é essa energia que ele traz. Sente iluminado, ligado, desperto. A energia negativa, a emoção, que esses óleos de resina tratam em nós, quando você se sente separado, deslocado, desconectado, fora de algo que você não sabe o que é. Você está desconectado com a tua essência, por exemplo, né? O sentimento, quando você está estressado, ele trata esse estresse, esse sentimento de desnutrição, de fraqueza, de desproteção, o abandono, né? Quando você se sente escurecido, apagado, né? Fraco. Então, as resinas têm esse poder de tratar aí esses sentimentos. Aí, agora não quer ir para frente. Oi? Voltou. Mais um, as folhas. As folhas, ela revigora e acalma. Então, o meu exemplo aqui é a melaleuca, hortelã-pimenta, que já apareceu também lá nas ervas, mas essa daqui também, ela entra nas duas classificações, eucalipto, alecrim, gautéria, wintergreen. Então, a energia positiva e emoção que são aumentadas é a aceitação, é o sentimento de você ceder com naturalidade, com leveza, né? Ter a mente aberta, expande a mente, revigora, energiza, quando o sentimento de se sentir aprimorado, desapegado, confiante, progredindo, iluminado, aliviado, ele aumenta isso que já está em você, de repente. E as energias negativas, emoções que são tratadas, a teimosia, irritação, a inflexibilidade, quando você se sente confuso, impedido, degradado, dolorido, obstinado, duvidoso, parado, limitado, inundado. Então, as folhas, a melaleuca, hortelã-pimenta, eucalipto, alecrim, eles vão tratar todas essas emoções aí em você, por meio, né, principalmente dessa via aromática inalatória. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o poder que é o uso do óleo essencial de forma aromática nas emoções, né? Tratando ele já diretamente aqui, em ligação direta com o nosso sistema límbico, que monitora, que é o chefe, né, das nossas emoções no nosso corpo. E, então, se eu passei para vocês, se eu conseguir passar esse entendimento para vocês, do poder que simplesmente, às vezes, um óleo essencial, a pessoa pensa, um cheirinho, né? Não. Se eu conseguir passar para vocês o poder que tem, né, uma gotinha desse óleo essencial, se eu conseguir passar para vocês a importância de se usar um óleo essencial também de qualidade para essa finalidade, né? Eu já fico feliz, tá? Então, a gratidão. Excelente. Gostou? Excelente, Regina? Muito bom, muito bom. Feliz em compartilhar.
Quando vocês tiverem Ótima dúvida, explicação, ótimas. podem Ótimas perguntar. explicações. Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu fale de novo alguma coisa? Eu explique mais? Adorei, Ceice. Muito bom, viu? Eu vou pôr